Nessa questão, nós temos um texto didático tratando sobre a indústria cultural. Então, é um texto que vai definir indústria cultural. No entanto, nós temos que perceber que em algum momento ele vai marcar uma ressalva, uma oposição, muito bem marcada aqui pela conjunção entretanto. E aí, dessa forma, o que a gente tem que observar? Que geralmente quando um texto traz essa ressalva, essa ideia de oposição, ele vai destacar a ideia que está opondo à ideia anterior. Então, o que a gente tem que observar? O enunciado diz o seguinte: a partir da leitura do texto, constata-se que a arte produzida a partir do advento da chamada indústria cultural, e aí nós vamos verificar que várias das alternativas afirmam elementos que estão no texto, mas que de alguma forma aumentam informações que o texto não trouxe, tá? Então a gente tem que buscar aquela alternativa que está mais fiel ao conteúdo do texto e principalmente a ideia que o texto destaca marcada pela oposição, pelo entretanto. Então a alternativa aqui se refere à ideia de democratização do conhecimento, torna-se boa quando contribui para a democratização do conhecimento. Quando contribui? Então a alternativa fez a ressalva. A indústria cultural tem seus problemas? Tem, mas segundo o texto, o filósofo Walter Benjamin identificou algo de bom na indústria cultural. E olha o que o texto diz. Para Benjamin, há uma democratização da arte. A possibilidade de copiar o que se produz é a possibilidade de levar cultura para um número maior de pessoas. Então, ele traz esse ponto positivo, que fica como destaque no texto. Por isso, essa é a alternativa correta. Já as demais, vamos justificar porque elas estão incorretas. Aqui diz que constitui um instrumento de controle da indústria sobre a massa, realmente constitui um modelo de controle. Só que se a gente for observar, o texto disse o seguinte, que existe um ciclo vicioso, né? E a indústria define qual tipo de arte pode ser consumido. E parte do público que não se rebelou com os padrões impostos passa a perder a sua capacidade de julgar e de perceber algo bom. Percebam que ele disse, parte do público que não se rebelou. Então, se existe uma outra parte que se rebelou, significa que não é totalmente controlada, tá? Então, existe alguns escapes, vamos dizer assim, alguns grupos de pessoas que conseguem fugir desse padrão da indústria cultural. Por isso, não podemos marcar essa alternativa sobre o controle. Aqui diz, gera em tese obras menos originais de valor estético mais restrito. O texto falou no primeiro parágrafo, sim, sobre obras menos originais, que reproduzem o mesmo padrão, aquele famoso padrão do vilão e do mocinho. No entanto, não falou de perder valor estético. O texto aí, esses trechos de texto que nós temos na questão, não mencionou a questão de perder valor estético. Por isso, a gente não pode marcar essa alternativa. Tem na repetição e no caráter utilitário entraves à sua difusão. Em nenhum momento o texto se referiu a isso. O texto, inclusive, com a opinião do Walter Benjamin, disse que esse tipo de indústria cultural, esse tipo de arte, chega a um maior número de pessoas. Então, essa alternativa também está incorreta. Supera os limites do capitalismo e converte-se em forma de conhecimento. O texto fala que em algum momento essa arte também se transforma em forma de conhecimento, mesmo sendo padronizada, mesmo sendo massificada, né? É a partir desse trecho do Walter Benjamin que traz o lado positivo da indústria cultural, que cita também ela como forma de conhecimento. Mas em nenhum momento o texto se refere à ideia de que superou o capitalismo. Pelo contrário, ele diz que esse tipo de indústria está a serviço do lucro, né? Então tá bem no começo lá. Indústria cultural significa que passou a produzir arte com finalidade de lucro. Então, em nenhum momento se refere à ideia de superar o capitalismo. Por isso, a alternativa que dialoga coerentemente com o texto, interpretando mesmo o que o texto trouxe sem preencher por ele, é a que diz: torna-se boa quando contribui para a democratização do conhecimento.